um programa inteiro, né, Com certeza. de abordagens e discussão. Delegado Sandro, caso Kiss, né, o senhor foi peça importante na investigação, na produção do inquérito policial, juntamente com seu colega Marcelo Arigoni. Se vão 3 anos e 3 meses, né, da tragédia. E como é que o senhor avalia, né, esse período, o processo no judiciário, né, o juiz fazendo o seu trabalho, mas ainda, principalmente dos familiares, né, e por que não dizer da maioria da população de Santa Maria, é uma questão muito forte, uma questão que traz é visível, né, a dor por essa tragédia aí que vitimou 242 pessoas. Bom, o caso Kiss, ele é um caso sem paradigma, né? O caso mais difícil pelo qual eu já tive que enfrentar, a situação mais complexa, pela dimensão da gravidade, pelo número de vítimas, pela complexidade do processo investigativo, mas eu acho que a Polícia Civil teve a capacidade de dar uma resposta. Eu trabalhei desde a madrugada do dia do fato, né? E coordenei diretamente o grupo de trabalho dentro da delegacia, né? Juntamente com os delegados e o grupo de agentes, a gente formou uma equipe, e nós produzimos, sem dúvida nenhuma, no menor curto espaço de tempo, foram 55 dias, o maior inquérito já feito por uma polícia no Brasil, né? Em termos de volume, em termos de quantidade de depoimentos, nós ouvimos mais de 800 pessoas nesse espaço de tempo, nós produzimos um sem número de perícias que foram realizadas no local dos fatos, em objetos apreendidos lá, as perícias nas vítimas feridas, nas vítimas mortas, com auxílio do Instituto Geral de Perícias. Enfim, o trabalho foi um trabalho de fôlego, né, de muito afinco. A gente demonstrou que conseguiu dar aquela resposta. O ideal seria que nós tivéssemos mais tempo para fazer essa investigação. Mas, enfim, nós trabalhamos dentro dos prazos estabelecidos na Lei Processual Penal Brasileira. Para isso, o que nós precisamos fazer? O que nós precisamos... tivemos que concentrar, paralisar uma série de coisas, mas focamos nisso. O que acontece com o processo hoje? Justo, o processo ele anda a passos lentos, não por culpa do juiz. A questão é que o processo penal no Brasil ele é muito burocrático, ele é muito lento, é muito moroso. Porque existe a possibilidade de recursos, tem toda uma questão de pedidos e diligências. O judiciário, por si só, está assoberbado de trabalho, o número de processos é muito grande, os juízes trabalham com uma demanda reprimida, assim como a polícia tem a sua demanda reprimida, o Poder Judiciário também tem. Então, obviamente que o resultado desse caso ainda vai tardar muito a acontecer. Em que pese ter uma discordância flagrante e inequívoca, né, com relação a quem está no processo, eu tenho essa, é uma questão que ficou, né, eu não concordo, né, mas quem decidiu quem vai figurar no processo não é o Ministério Público, é o direito, né, o poder e o direito é do Ministério Público de escolher isso, de fazer essa escolha. Eu tenho essa discordância, mas isso é uma questão de análise, de interpretação, enfim, né, que nesse momento já descabe entrar nessa celeuma, né? Mas eu quero dizer para a sociedade que a tendência é que esse processo tarde ainda a ter resposta, porque a partir do momento em que agora o juiz se aproxima do momento em que ele vai decidir se o caso é mesmo um crime doloso contra a vida, se é um homicídio doloso contra a vida, pela questão do dolo eventual, né? Ele vai a júri. Se mandar a júri, se decidir, se pronunciar os acusados e mandar a júri, vai ter recurso da defesa. Se não pronunciar, se desclassificar ou entender que é homicídio culposo, vai ter recurso da acusação, do Ministério Público. E aí nós vamos precisar da interferência do Tribunal de Justiça. Quando o Tribunal de Justiça decidir isso, nós estamos ainda suscetíveis a que hajam recursos direcionados ao STJ e ao STF em Brasília. Tenho certeza que isso vai ter uma demanda muito grande ainda. Então vamos anos e anos. Eu acredito que alguns anos ainda até que nós tenhamos uma resposta, né? Por mais que talvez o recurso extraordinário, o recurso especial para o STF e para o STJ, respectivamente, eles possam até nesse primeiro momento aguardar alguma questão, não paralisar o processo, mas a tendência é que paralise. Então, eu acho que a sociedade, principalmente talvez os familiares, né, que ficam... É difícil, né? Pela dimensão do fato, o número de vítimas, um sofrimento coletivo que não tem fim. Vamos pegar o caso da Argentina, da Boate Cromañón, né? Demorou uns 10 anos para ter uma resposta final sobre quem é condenado ou não, mas a resposta lá me parece que ela foi efetiva ao final, embora tenha demorado,
ela atingiu vários segmentos, né, de responsabilidade. E quando alguém, de alguma maneira, viola uma regra de cuidado, quando alguém, de alguma maneira, não cumpre com o seu dever legal, não executa as atividades como a lei determina, dentro do seu ofício, né, ele tem que ter responsabilidade. Mas vamos aguardar, né? O que eu acho que foi importante foi a capacidade que nós tivemos de conseguir fazer uma investigação como essa. Eu sei que isso é difícil, né? Houve 800 e talvez 850 pessoas, né? Produzir aí um inquérito de mais de 14 mil páginas, fora o que foi complementado depois por requisições do Ministério Público, em atendimento a pedidos da defesa também, né, dos defensores, dos envolvidos. Eu acho que a resposta que a Polícia Civil deu foi altamente satisfatória, né? Muito bem. Para encerrar, né, uma resposta rápida. Se o senhor não fosse delegado, seria o que hoje? Além de não fosse professor também. Se eu não fosse delegado e professor, realmente, talvez eu fosse advogado, né? Eu gosto muito do direito, né? Fiz a faculdade com o objetivo de atuar. Eu nunca pensei em ser delegado e eu fiz a faculdade para ser advogado e a vida acabou me levando a outro rumo. A Polícia Civil é uma boa carreira? É uma boa carreira. A Polícia Civil que eu trabalho hoje não é a mesma que eu entrei. Nós crescemos muito. Nós somos uma instituição em crescimento, uma instituição que está se aprimorando, que está se tornando mais eficiente, que está se qualificando. Seus alunos, o senhor incentiva eles a ingressarem na Polícia Civil? Algum chega, professor, quero ingressar na polícia. Justo, vou te contar uma coisa. Quando eu entrei na polícia, eu dava aula, nenhum aluno queria ser da polícia, nem delegado eles não queriam ser. E hoje tu entra numa turma de direito, lá de terceiro semestre, por exemplo, tu tem metade da turma pensando em fazer concurso para a polícia. Então isso mostra, né, que a instituição ela tem respeito da população, ela tem uma admiração das pessoas. Então, quando a instituição é respeitada, admirada, passa a ter uma série de pessoas que começam a focar seus objetivos em ingressar naquelas carreiras, né? Sandro Meiners, delegado que comanda, né, a 3ª Delegacia Regional da Polícia Civil aqui em Santa Maria. Muito obrigado pela sua participação aqui no Conexões. Gilson, foi um prazer ter estado contigo. Conexões volta na próxima semana, né, com um programa inédito. E nós agradecemos a sua audiência. Até lá.